Você Nem Imagina, ou The Half of It, é a nova comédia romântica aí da Netflix, dirigida pela Alice Wu, que estava fora aí dos cinemas desde 2004, e traz uma temática bem importante aí, que é a representatividade, a gente tem a diversidade, e tem outros pontos também que eu vou trazer para vocês agora. Fica comigo aí. A história gira em torno aí da Ellie Shu, que é uma jovem ali da escola, um pouco deslocada do restante da turma, e ela cobra por trabalhos escolares para ajudar na economia de casa. E aí aparece o jogador Paul, um jogador de futebol mais conhecido ali da turma, e ele pede ajuda para ele escrever uma carta de amor para Aster Flores, que é uma das meninas mais bonitas da escola. Só que a gente descobre que a Ellie tem um amor platônico por ela, pela Aster, e esse sentimento vai se desenvolver cada vez mais depois que a Ellie assume o lugar do Paul nas conversas à distância aí pelo celular com a Aster. A gente tem aqui no filme a mescla de dois subgêneros, que seria o Coming of Age, ou o amadurecimento, filme de amadurecimento, e também o romance, uma comédia romântica, por que não? E é muito bem-vindo a gente ter um novo exemplar desse que traga não só aspectos de representatividade, mas também de diversidade. É uma coisa que a Netflix está fazendo e está funcionando, e ela continua fazendo muito bem. Não é aquela questão de ser mais do mesmo, é aquela questão de você saber utilizar o clichê de uma forma que você insira novas coisas e ainda traga coisas que a gente não tinha visto, como é o caso da mesma história, só que com personagens LGBT, ou então com personagens asiáticos, como é o caso aqui de Você Nem Imagina. Uma coisa, por exemplo, que a gente vê de diferente aqui é a abordagem com relação ao clima mesmo. O filme busca muito se distanciar daquele clima mais alegre das comédias românticas. A gente tem uma profundidade aqui, pelo menos na intenção da Alice Wu, tanto diretora como roteirista. E o que é que a gente vê aqui? A gente vê muitos fatores que contribuem para isso. Por exemplo, o clima do filme é uma coisa um pouco mais melancólica, a gente tem uma paleta de cores mais frias durante toda a projeção, a gente tem temas importantes diferentes sendo discutidos, como por exemplo o desapego, a gente tem o que é o amor, o questionamento disso, a própria superficialidade de relacionamentos nessa sociedade aí do amor líquido do Bauman, que a gente tanto vê, e isso tudo é retratado aqui, só que pelos olhos de personagens que estão descobrindo isso aos poucos. Então essa descoberta fica muito mais palpável porque a gente está vendo uma coisa que acontece de fato, não é aquela realidade utópica que a gente é acostumado a ver nos filmes um pouco mais antigos com relação a essa temática aí da comédia romântica. O grande problema para mim, é uma coisa que enfraquece o filme, é a questão do roteiro confuso, porque parece que tinha muito a ser dito e pouco tempo. A gente tem um filme aí de 1h40 de duração que não teria como abordar tudo isso. Eu imagino que se você pegar todas as temáticas que são pelo menos citadas no filme, dava para fazer uma série aí com 8 episódios facilmente e que teria conteúdo para isso. Então a gente tem, além dessa diferenciação, porque querendo ou não, por mais que a gente tenha esses questionamentos de o que é o amor, dessa descoberta, a gente também tem os clichês. Então a gente tem a amizade sendo desenvolvida, a gente tem o triângulo amoroso que é formado, e fora isso, ainda tem várias outras coisas que são inseridas e que não tem nem um pouco de espaço para elas. Então, por exemplo, a religião, que é uma coisa que parecia que ia ser muito presente e é muito necessária, ela não consegue aparecer tempo suficiente para a gente entender a importância dela naquele contexto. Então, por mais que ela seja mostrada, ela não é discutida a ponto da gente sentir o impacto que a gente deveria sentir por ser uma coisa tão tabu na nossa sociedade, que é a relação entre a religião, os conservadores e os mais progressistas, que no caso seriam os que são a favor da diversidade. E além disso a gente tem várias outras coisas, por exemplo, o personagem do namorado da Aster, a gente vê ele sendo mostrado várias vezes, só que sempre calado, não acrescenta em nada, até que ele chega do nada lá pro final do filme e traz uma coisa diferente que vai influenciar na vida da protagonista. A gente não esperava por isso e do nada some de novo e aquilo não acrescentou em nada. É preciso ter um pouco de equilíbrio entre o que só ele ser mostrado é o suficiente e o que precisa ser discutido é suficiente. Aqui eu acho que ela pendeu um pouco mais para mostrar mais do que deveria. E eu tiro isso até por algumas cenas que elas parecem ter sido cortadas no meio, porque senão o filme ia ficar gigante. E nesse caso, já que ficou meio cortado com essa sensação, o ideal era que tirasse tudo mesmo. Como por exemplo, tem uma cena que a Ellie tá provando roupa numa loja lá com
o Paul, e a sensação que fica é justamente essa, que a cena tá ali de graça. Era melhor ter tirado ela do que ter deixado essa sensação de que ficou alguma coisa incompleta. Por outro lado, pelo menos o que se salva muito é o carisma dos personagens. Principalmente aí, claro, desses três que são quem aparece de fato, quem tem tempo para trazer alguma coisa pra gente. A gente tem uma Ellie que é muito incisiva, por mais que a gente não consiga entender tanto esse background dela com o pai, a perda da mãe não é tão discutida assim. Sempre é aquela, são resquícios que se a gente montar na nossa cabeça o filme melhora muito. Só que só pelo que foi mostrado a gente tem muitos rudimentos aí do que poderia ter sido melhor desenvolvido. E aí tanto ela como o Paul, como a Aster, a gente tem, além dos clichês que cada um representa, dos arquétipos da comédia romântica que cada um representa, a gente tem um quesinho de ingenuidade neles e também de idealização. Cada um idealiza de um jeito, que é o amor. E aí, quando a gente chega nos finalmente, na descoberta de cada um, essa descoberta fica muito mais crível pra gente. Então, fica mais interessante de assistir porque a gente acredita naqueles personagens de fato. Então, se por um lado é um filme importante de existir, por outro eu acho que a execução poderia ter sido um pouco melhor, mas ainda assim vale a pena ser assistido. Eu vou dar aí uma nota 6,5 para Você Nem Imagina. Tá certo? Então se você gostou, deixa um like, também se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ativar as notificações sempre que sair vídeo novo, e também me segue nas redes sociais que você vai encontrar todo tipo de conteúdo aí que eu faço por aí pelas internets, tá certo? Sou o Menino Martinho e fico por aqui, até a próxima.